Cafu é o exemplo de um brasileiro típico, né? Que lutou muito e teve uma grande conquista. Mas existem brasileiros que vão buscar seus sonhos em outras seleções. Aliás, tem gente de vários países que defende as cores de outras nações. Nessa Copa esse vai ser um fenômeno super comum. Mas a FIFA está querendo frear essa onda de naturalizações. África do Sul, junho de 2009, final da Copa das Confederações. Estados Unidos contra Brasil, um duelo de nações diferentes, de atletas diferentes, mas com um rival bem íntimo, capaz até de cantarolar nosso hino. Só que as palavras não consigo. Você que vai ter que falar as palavras para mim depois. Nem precisa falar porque já deu para perceber. Danny Feilhaber é brasileiro. Ele foi para os Estados Unidos quando tinha 6 anos. O esporte que aprendeu ainda garoto no Rio de Janeiro virou profissão. Danny ganhou outra nacionalidade e agora chega na Copa do Mundo como parte de uma lista que não para de crescer, a dos atletas naturalizados. Nascer em um país e defender outro na Copa é uma tendência. Eram pouco mais de 40 naturalizados em 2002. 64 em 2006 e para o Mundial da África são 76. Números que provocam apreensão e polêmica. Joseph Blatter, presidente da FIFA, põe o dedo na ferida. Há um excesso de jogadores sul-americanos na Copa, que obtêm passaporte de outros países com facilidade. Desse jeito, a Copa de 2014 vai ser jogada apenas por brasileiros e argentinos. A FIFA está desesperada com o problema da dissolução do sentido de pátria na Copa. O que é a Copa do Mundo, assim como a Olimpíada? É uma disputa entre pátrias. Cada nação tem a sua bandeira nacional e cada nação representa uma tradição, um passado. Com esse processo de naturalizações, se dissolve a identidade nacional das seleções. O português José Mourinho, novo treinador do poderoso Real Madrid, esquenta esse debate. Os países não podem comprar atletas, não são como uma equipe, mas alguns tentam ser. Agora é moda dar passaporte para brasileiros e colocá-los para jogar. A estatística de brasileiros naturalizados é mesmo recorde em Copas. 6 atletas. Portugal leva metade. Deco, Pepe e Liedson. Ainda temos o Beni nos Estados Unidos, Kaká na Alemanha e Marco Túlio Tanaka no time japonês. Só que a discussão não se restringe ao Brasil, ela é global. Das 32 seleções da Copa, só 6 convocaram apenas atletas nascidos em seus territórios. Brasil, Dinamarca, Espanha, Inglaterra, Honduras e Uruguai. Existem poloneses na Alemanha, argentino na Itália e até japoneses na Coreia do Norte, o país da Copa mais fechado para forasteiros. A França é um caso emblemático. 22 atletas nascidos no país foram convocados por outras seleções, sendo 16 pela Argélia, 2 por Camarões, 2 pela Costa do Marfim, 1 por Gana e 1 até pela tradicionalíssima Argentina, o atacante Higuaín. A situação é apenas o reflexo do que a regra atual permite. O jogador consegue se naturalizar se tem pai, mãe ou avós biológicos nascidos no país, ou se vive nele por pelo menos 2 anos seguidos. Para especialistas, o que se vê nas seleções é apenas o espelho do que acontece nos grandes clubes. Esses clubes que são empresas precisam de jogadores estrangeiros para serem marcas globais e precisam em grande quantidade, estimulam a naturalização. Um bom exemplo é o Inter de Milão. O time foi campeão da Europa sem nenhum atleta nascido na Itália entre os titulares da final. Com tantos naturalizados, sobram opções para os times nacionais. Na hora da formação da seleção, né, é normal que acabe se tendo um certo número de jogadores que são naturalizados, que do ponto de vista das leis nacionais, são nacionais, mas não são nacionais do ponto de vista da ideia de pátria. Esse processo de naturalizações no futebol não começou agora, ele só vem aumentando com o tempo. Existem casos de brasileiros jogando por outras seleções desde os anos 30. E um deles ficou especialmente marcado pela escolha que fez. Mazzola foi campeão do mundo pelo Brasil em 58 e depois foi jogar no Milan da Itália.
O clube pediu e ele buscou a nova cidadania. Naquele momento ali, eu era muito garoto, ainda não tinha mais do que 24 anos, então eu não percebi o que era a importância de continuar jogando no Brasil. Pouco depois, foi convocado para a seleção italiana. Passou a ser chamado pelo sobrenome, Altafini. Atuou na Copa de 62 e carregou um enorme peso nos ombros. Naquela época, quando eu obtive o passaporte italiano e joguei pela seleção italiana, teve uma campanha jornalística na minha pessoa que me trataram muito mal, dizendo que eu era ex-jogador, que era mercenário, ex-brasileiro. E tudo isso hoje não acontece. Não mesmo. Uma prova é a pequena Palmeira do Oeste, interior de São Paulo, toda enfeitada e orgulhosa de Marco Túlio Tanaka, que vai jogar a Copa pelo Japão. Marco deixou o Brasil aos 15 anos e virou mais um rosto de uma estatística impressionante. São 191 milhões de imigrantes no mundo, o que ajuda a explicar tantas naturalizações. Se um jogador é naturalizado, ele passa a ter direitos, né, de cidadania, de nacionalidade, que são direitos iguais aos outros nacionais. Ele pode ser convocado para a seleção. A FIFA não pode interferir nisso, porque ela não é um governo mundial. Mas a FIFA diz que vai intervir, sim. A entidade só não deu pistas de como pretende conduzir essas mudanças. As crescentes naturalizações serão debatidas em um congresso que começa na próxima quarta-feira, na África do Sul. Blatter quer seleções mais puras. Só precisa explicar como pretende construí-las.